Não fala em aposentadoria. Era assim que Laura Cardoso reagia quando alguém sugeria que talvez tivesse chegado a hora de parar. Depois de mais de 8 décadas dedicadas à atuação, ela continuava dizendo que não conseguia imaginar a vida longe do trabalho. Mas na noite de 17 de agosto de 2026, uma das maiores atrizes da televisão brasileira se despediu. Laura Cardoso morreu aos 98 anos, em sua casa, em São Paulo, de causas naturais. E sua partida fez muita gente voltar no tempo para lembrar de uma novela em especial. Em 2009, Laura viveu a matriarca Laxmi, em Caminho das Índias, produção de Glória Pérez, que colocou personagens como Maia, Raj, Bauã, Norminha e Ivone entre os mais comentados do país. A novela ainda entrou para a história ao conquistar o Emmy Internacional de Melhor Telenovela, sendo a primeira produção brasileira a vencer a categoria. Mas já se passaram 17 anos desde aquela história. O que aconteceu com aqueles atores? Quem continua nas novelas? Quem trocou a televisão pelo streaming? Quem passou por momentos difíceis? E como foram os últimos anos de Laura Cardoso? É isso que você vai descobrir agora. Começamos por uma personagem impossível de esquecer, Maia. Juliana Paz viveu a protagonista dividida entre dois homens e também entre dois mundos. Maia se apaixonava por Bahuan, um Dalit, mas acabava se casando com Raj. O que inicialmente parecia apenas um casamento arranjado, acabou se transformando em uma das histórias de amor mais lembradas da novela. E Juliana não desapareceu depois daquele sucesso. Muito pelo contrário. Em 2026, ela voltou a Sapucaí como rainha de bateria da Unidos do Viradouro, depois de muitos anos afastada do posto, e terminou o carnaval comemorando o título da escola. Pouco depois, anunciou que não continuaria como rainha em 2027. Na atuação, Juliana também vive uma fase bastante movimentada. Ela voltou ao papel de Leila Fernandes para a segunda temporada da série Os Donos do Jogo, da Netflix, cujas gravações estão em andamento. Ou seja, a jovem Maia de 2009 virou uma das atrizes mais estabelecidas de sua geração e conseguiu atravessar a mudança das grandes novelas para a era do streaming. Mas se Maia conquistou o público, uma parte importante desse sucesso veio de sua química com Raj. Rodrigo Lombardi interpretava o filho de Opache que havia estudado no exterior e conhecia os costumes ocidentais. Mesmo apaixonado pela brasileira Duda, Raj aceita o casamento com Maia, e aos poucos, os dois acabam realmente se apaixonando. O personagem foi decisivo para colocar Lombardi entre os grandes galãs da televisão brasileira, e em 2026 ele continua bastante ativo. Rodrigo foi escolhido para viver Otávio na nova versão cinematográfica de A Viagem, personagem que ficou marcado na televisão pela interpretação de Antônio Fagundes. As filmagens começaram em maio nos Estúdios Globo, com Carolina Diekmann como Diná e Pedro Novaes como Alexandre. Além disso, Lombardi também integra Jogada de Risco, produção em que interpreta o presidente de um clube de futebol. Mas antes de Raj, existia Bauã. Márcio Garcia interpretou o primeiro grande amor de Maia. Rico, educado nos Estados Unidos e bem-sucedido, Bauã carregava uma marca que tornava seu relacionamento praticamente impossível dentro da sociedade retratada pela novela. Ele havia nascido Dalit. Hoje, porém, Márcio Garcia aparece bem menos nas novelas. Ao longo dos anos, passou a dividir a carreira entre apresentação, direção, cinema e criação de formatos para televisão. Depois de deixar a Globo, ele voltou a conversar com a emissora em 2026 e apresentou um novo projeto de entretenimento voltado para toda a família. Até o momento das informações divulgadas, tratava-se de uma negociação e não de um retorno definitivo. É uma trajetória bem diferente da de Juliana e Rodrigo. O antigo Bauã hoje está muito mais próximo dos bastidores e da criação de projetos do que da rotina de protagonista de novela. E se o triângulo amoroso de Maia movimentava a Índia, no Brasil uma mulher conseguia destruir praticamente tudo ao seu redor: Ivone. Letícia Sabatella viveu uma das grandes vilãs de Caminho das Índias. Dissimulação e sedução faziam parte de sua estratégia. Ela enganou homens, aplicou golpes e chegou ao ponto de roubar o marido de Silvia, sua própria amiga. A personagem marcou tanto que até hoje muita gente associa imediatamente o nome Ivone à atriz. Letícia continua trabalhando. No começo de 2026, apareceu em Eta Mundo Melhor, como Miriam, mãe de Stella, em uma participação dramática que terminou com a morte da personagem após a reconciliação com a filha. E ela também mantém trabalhos musicais e de palco.
Em agosto de 2026, por exemplo, apresentou o espetáculo Voz am Piano, ao lado do pianista Paulo Braga. Mas quem mais sofreu nas mãos de Ivone foi justamente Sílvia. Débora Bloch interpretava a mulher que descobria estar sendo traída ao mesmo tempo pelo marido e pela pessoa que considerava sua melhor amiga. A partir daí, Sílvia precisava juntar os pedaços e reconstruir a própria vida. Curiosamente, 17 anos depois, Débora vive uma das fases de maior exposição de sua carreira. Em 2025, ela recebeu a difícil missão de interpretar Odete Roitman na nova versão de Vale Tudo, personagem que se tornou um dos grandes símbolos da teledramaturgia brasileira. E já existe outro trabalho importante em andamento. Débora está entre as protagonistas de Resposta ao Tempo, nova série de Lícia Manzo para o Globoplay, cujas gravações estavam previstas para começar justamente em agosto de 2026. Se Sílvia precisou se reconstruir na ficção, Débora nunca precisou reconstruir a carreira. Décadas depois, continua ocupando papéis centrais. E dentro da família Cadore estava outra personagem inesquecível. Cristiane Torloni era Melissa, mãe de Tarso. Vaidosa, elitista e obcecada pela aparência, ela parecia viver em um mundo próprio até começar a perceber a gravidade dos problemas enfrentados pelo filho. Quem pensa que Cristiane se aposentou porque aparece menos em novelas, pode se surpreender. Em 2026, ela continua nos palcos com a peça Dois de Nós, ao lado de Antônio Fagundes, Tiago Fragoso e Alexandra Martins. A montagem já foi vista por mais de 200 mil pessoas e está em temporada no Rio de Janeiro. E justamente o filho de Melissa proporcionou uma das histórias mais delicadas de toda a novela. Bruno Galhaço viveu Tarso, jovem que enfrentava um grave transtorno mental e cuja trajetória levou para o horário nobre discussões sobre tratamento psiquiátrico. Sua atuação foi uma das mais elogiadas daquele núcleo. Hoje, Bruno está distante da sequência de novelas que marcou boa parte de sua carreira na Globo e passou a investir muito mais em cinema e streaming. Em agosto de 2026, ele apareceu no elenco de Corrida dos Bichos, produção brasileira do Prime Video. O filme chegou ao primeiro lugar entre os longas de língua não inglesa mais vistos da plataforma em sua primeira semana, considerada pelo ranking, e figurou entre os títulos mais assistidos globalmente. É mais um exemplo claro de como a carreira daquele elenco atravessou duas épocas completamente diferentes da televisão. Mas nem tudo em Caminho das Índias era sofrimento. Bastava aparecer Norminha para muita gente saber que alguma confusão estava prestes a acontecer. Dira Paz viveu a esposa de Abel, que colocava sonífero no leite do marido, e depois que ele dormia, saía escondida para encontrar outros homens. A história virou um dos núcleos cômicos mais populares da novela. 17 anos depois, Dira atravessa uma fase de enorme reconhecimento. Em agosto de 2026, venceu o Grande Otelo de melhor atriz coadjuvante pela atuação como Areta em Manas. O longa foi um dos grandes vencedores da premiação. E existe um detalhe importante nessa trajetória. Dira não ficou apenas na frente das câmeras. Pazárgada marcou também sua estreia como roteirista e diretora de longa-metragem. A irreverente Norminha de 2009 hoje é interpretada por uma atriz premiada que também passou a contar histórias atrás das câmeras. No núcleo indiano, outra personagem que dava muito trabalho era Surya. Vivida por Cleo, ela era esposa de Amitabh e desejava desesperadamente ter um filho homem para aumentar seu prestígio dentro da família Ananda. Em determinado momento, chegou até a inventar uma gravidez enquanto tramava contra Maya. Cleo passou vários anos longe das novelas da Globo, mas 2026 marcou seu retorno ao formato. Ela entrou em Coração Acelerado como Alana Matos, uma poderosa empresária ligada ao mundo da música. E pouca gente lembra de uma curiosidade da carreira dela. Cleo apareceu pela primeira vez na televisão ainda criança, aos 11 anos, em Memorial de Maria Moura. E o papel era justamente a versão infantil da protagonista interpretada na fase adulta por sua própria mãe, Glória Pires. Mas dentro da família, Ananda havia ainda um personagem que parecia representar todas aquelas tradições: o Pache. Tony Ramos interpretava o patriarca religioso, orgulhoso e defensor do sistema de castas. Ele era filho de Lakshmi e pai de Raj, Ravi, Amitabh e Shanti. E nos últimos anos, Tony viveu uma história fora da ficção que assustou o Brasil. Em maio de 2024, ele precisou ser internado e passou por 2 cirurgias na cabeça após a descoberta de um hematoma subdural.
Pouco tempo depois, recuperado, já estava voltando ao trabalho e aos palcos. Agora, em 2026, Tony está novamente em uma novela das 9. Ele interpreta Otoniel em Quem Ama Cuida, mostrando que, depois do susto, continuou fazendo aquilo que sempre marcou sua vida: atuar. E talvez seja justamente Tony quem faça a melhor ponte para voltarmos à mulher que abriu este vídeo. Porque em Caminho das Índias, Opash era filho de Lakshmi, e Lakshmi era Laura Cardoso. A personagem era a matriarca da família Ananda. Tradicional, autoritária e respeitada por todos, vivia implicando com a nora Indira e defendia costumes que muitas vezes assustavam até os integrantes mais jovens da casa. Mas a história de Laura era muito maior do que aquela novela. Nascida em São Paulo em 1927, ela começou ainda adolescente no rádio e atravessou praticamente toda a história da televisão brasileira. Foram mais de 8 décadas de trabalho, passando pelo rádio, teatro, cinema e por dezenas de novelas. Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019. Mesmo assim, Laura nunca encarou aquilo como aposentadoria. Em 2025, aos 98 anos, participou da inauguração de sua estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo e também gravou a tradicional vinheta de fim de ano da emissora. Seu último trabalho artístico ainda incluiu o curta-metragem Dona Rosinha. E existe uma curiosidade que talvez muita gente que acompanhou Lakshmi jamais tenha imaginado. Décadas antes de Caminho das Índias, Laura Cardoso também trabalhou como dubladora e emprestou sua voz a Betty Rubble, de Os Flintstones. Ela própria dizia guardar muito carinho por aquele trabalho. Laura dizia que não sabia viver sem trabalhar e trabalhou praticamente até o fim. Na noite de 17 de agosto de 2026, aos 98 anos, sua longa trajetória chegou ao fim em sua casa, em São Paulo. Só que personagens como Lakshmi e tantas outras que ela deixou ao longo de mais de 8 décadas continuam vivas na memória de quem acompanhou a televisão brasileira. E talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes quando voltamos a assistir Caminho das Índias hoje. A novela terminou em 2009, mas seus atores seguiram caminhos completamente diferentes. Alguns continuam nas novelas, outros migraram para o streaming. Alguns passaram a dirigir, outros voltaram aos palcos. E Laura Cardoso continuou sendo Laura Cardoso até o fim. Uma atriz que simplesmente não queria parar. Agora eu quero saber de você. Qual personagem de Caminho das Índias mais marcou a sua memória? Era Maia, Raj, Norminha, Ivone, Opash ou a inesquecível Lakshmi? Conte nos comentários. E se você gosta de descobrir como estão hoje os grandes nomes das novelas que marcaram época, inscreva-se no canal e confira o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.